Fala galera, beleza? Aqui é o Guerrivero do GR Studio e hoje nós vamos falar sobre aquela mix session que eu prometi para vocês semana passada. Eu escolhi a faixa do Hélio e aqui vocês conseguem ouvir como estava a mix dele antes. E agora vocês conseguem ver como ficou o resultado depois da minha mixagem. Fala galera, beleza? O Guerrivero aqui, o GR Studio. E assim, é o seguinte, vocês devem estar percebendo que a minha voz está um pouco ruim, né? Eu fiquei resfriado essa semana, mas eu já estou bem melhor e eu não queria deixar de gravar esse conteúdo aqui para vocês, né? Que vai ser, eu vou mostrar o processo de mixagem dessa faixa aqui do Hélio, né? Foi aquela história que a gente fez na semana passada, que o pessoal mandaria as faixas pra gente, e aí eu acabei escolhendo a do Hélio. O resto do pessoal aí que mandou, não fiquem tristes, por favor, mas eu gostei da faixa do Hélio, já está num nível bacana, e eu vi algumas coisas ali que poderiam funcionar para todo mundo, né? Algumas dicas que eu poderia dar aqui sobre essa mixagem, né? Por exemplo, um problema muito comum é o conflito, né, do kick com o sub bass, né? As outras frequências graves, assim, os graves eles tendem a se embolar muito mais do que os agudos, por exemplo, né? Isso por uma questão de energia da onda, né? Isso aí é uma questão mais física, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas é basicamente isso. As ondas graves, as ondas subgraves, elas tendem a se embolar mais, né? Isso quando tocam ao mesmo tempo. Então eu vou mostrar para vocês aqui tudo que eu fiz nessa faixa dele, de processamento. E aí vocês vão perceber a diferença, né, que foi mostrado aí no início do vídeo, o antes e o depois da faixa dele, com a mixagem que eu fiz e do jeito que ele tinha mandado, né? Então a gente tem aqui o primeiro canal, né? Assim, lembrando, eu organizei o projeto inteiro, né? Ele me mandou os canais por stems, né? Somente os áudios já exportados do projeto dele. Eu tive que reorganizar tudo aqui de novo, né? Tava uma bagunça mesmo. Até eu dei uma puxada de orelha lá nele na mensagem, né? Que ele me mandou umas mensagens lá no Facebook. Aí eu respondi ele e aproveitei para dar essa puxada de orelha aí. Mas aí, fora esse trabalhão que ele me deu de organizar a faixa, né, organizar os canais, o resto foi tranquilo. Eu consegui aqui fazer no tempo para poder mostrar para vocês. Então, beleza. A gente tem esse kick aqui. Ele já estava com um processamento. Eu acredito que ele deve ter usado algum sample já bem bom. E a única coisa que eu fiz aqui foi tirar um pouco dessa região aqui
180 Hz mais ou menos, né? Normalmente essa região aqui, pessoal, de 130 a 180 Hz, eles costumam gerar uma certa dureza assim, no kick. E aí muita gente faz isso, esse corte aqui, mas às vezes nem sabe por quê, né? Nesse caso aqui do kick para música eletrônica, normalmente ele vai estar soando em primeira instância, vamos dizer assim. E aí ele tende a martelar muito na frente, né? E aí, tirando essa região aqui, de 130 a 180 mais ou menos, ele já dá uma reduzida nessa dureza aí do kick e ele fica mais macio, né? E aí o resultado fica assim, ó. Vou mostrar aqui sem o equalizador e com o equalizador. Certo? É bem sutil mesmo. Na mix como um todo, vocês vão perceber que dá uma diferença boa, né? Então vamos lá, vou passar pelo restante dos canais aqui. Se surgir alguma dúvida aí de vocês sobre o que eu fiz, o porquê do que eu fiz, se não ficou muito claro, comenta aí, né? Deixa o comentário aí embaixo nos comentários. E me fala mesmo, eu não gostei disso, eu achei que você podia ter feito assim, ou por que você fez isso, por que você usou o saturador ali, por que você usou tal onda ali, entendeu? Pode comentar, não tem problema. Então beleza, eu tô aqui com o clap, ele mandou 2 claps, né, fazendo um layer de clap aqui, e aí nesses claps eu não fiz um processamento assim absurdo, eu só dei uma equalizada. Nesse daqui, como eu vi que ele estava mais presente, eu achei que ele ficaria melhor mais presente, eu dei um arzinho nele no final, né? E dei um cortezinho aqui nessa região de 1160 Hz, né? Que ele estava um pouquinho dissonante aqui, aí eu quis cortar um pouquinho para aliviar aqui essas frequências. Nesse clap aqui eu não fiz nada, porque ele já tinha vindo com uma equalização, pelo que eu percebi aqui e ouvi. Olha lá, ele já tinha cortado aqui nos 300, 200 Hz, ó, tá vendo? Tinha cortado essa região aqui. Aí não precisava cortar de novo, né? E a única observação é que eu vejo às vezes, ou na verdade na maioria das vezes, o pessoal já usando samples de uma qualidade não muito confiável, né? E é preferível que a gente já use samples de boa qualidade na nossa faixa, na nossa mixagem, na nossa produção no geral, porque isso vai influenciar toda a sua mix, né? E alguns samples aqui eu percebi que dos 15.000 para cima não tinha determinada região ali, essa região entre 15.000 e 22.000. E isso influencia muito no ar final da mix, né? E dá uma diferença violenta, assim, pode não ser, vamos dizer, pode não ser nítida, né, essa diferença para alguns, mas dá uma diferença violenta. Para quem já estuda há mais tempo aí, vai perceber um pouquinho que determinados samples aqui ficaram a desejar. Aí nesse sentido aí, uma outra puxada de orelha, né? Mas é claro que eu conversei lá com ele disse que essa faixa ele produziu há um bom tempo já, e ele disse que estava parada e resolveu mandar, né, para ver se saiu alguma coisa aqui, né? Aí eu resolvi fazer a mix para ele.
com toda aquela história lá que a gente já tinha comentado. Então vamos lá. Então foi isso. Nesses dois claps não mexi muita coisa, né? Esse eu já tinha comentado, equalização. Aqui no grupo eu só tinha colocado o Ozone 5, o Imager, que era para ver como é que tava a imagem estéreo dele, né? Olha lá, dos dois juntos, aí o clap ficou bem abertão, ficou legal, né? Aí isso dá uma diferença na mix. E aqui tem uma outra história. Esse canal aqui, ó. Esse canal é o canal que ele mandou do Subbass. Olha só como é que tá a onda dele. Perceberam aí? Então, eu cheguei a aumentar aqui bastante só para perceber como é que tava, como é que ele tava soando, né? E aí, a partir disso, eu fiz um novo Subbass, né? Com outro synth, com o Silent, e aí substituí esse Subbass, porque ele estava problemático. Olha só, se vocês perceberem aqui, nesse momento ele toca bem alto, aqui ele toca baixo. Por que isso? Se ele fez isso intencionalmente, aí é uma outra história, mas acredito que não, que ele não fez intencionalmente e foi um erro mesmo aí, de repente de sidechain, aplicou o sidechain errado, alguma coisa do tipo, né? E aí eu resolvi fazer de novo, porque ele estava perdendo presença. E isso estava ficando ruim na mix, né? E aí eu fiz de novo aqui, ó. Tanto é que tá o mid aqui ainda. Não fiz o freeze, né? Não deu freeze aqui no canal. Deixei o mid. E aí eu vou mostrar a onda como é que tava dele. Olha só. Vocês perceberam? Assim, uma outra coisa. Esqueci de comentar no início. Coloquem aí o fone de ouvido, um fone de produção mesmo, ou ouçam no monitor de estúdio para vocês terem todas as nuances aí percebidas e que vocês aproveitem da melhor forma esse vídeo aqui, tá? Se vocês não ouvirem com um fone de qualidade que capta essas frequências aqui, vocês não vão perceber, tá? Então tá, aí eu fiz de novo o mid dele, desse Subbass, peguei as notas e fiz. E aí eu fiz aqui no Silent, certo? Nada demais, né? Eu fiz exatamente como estava a onda dele aqui, né? Depois, se vocês tiverem dúvida nesse Subbass aí, como que eu fiz, aí pode me procurar, mandar mensagem aí, ou então tira o print aqui, e aí vocês façam lá e aí testem aí por vocês mesmos. Eu não vou entrar no mérito do sound design aqui, porque senão demoraria muito. Então ficou assim, ó, o meu Subbass. Certo? Aí eu tentei deixar o release da nota parecido com a dele, né? Para não descaracterizar a faixa dele, né? E aqui no final, sim, eu fiz a equalização, né? 300 Hz, cortei aqui esses 300 Hz para cima e deixei só essa região 300 Hz para baixo e usei o LFO Tool para fazer o sidechain, né? Aqui também nada demais, só aplicando esse tipo de onda aqui para ele não conflitar com o kick, né? Além disso, lá no Silent a onda já está favorecendo o kick, isso é muito importante também, né? Para não ter o conflito de ondas aqui e elas se anularem, né? Se tiver
uma subindo, por exemplo, e outra descendo, elas vão se anular, né? Então, foi isso que eu fiz aqui no canal do Subbase. Outro detalhe é o famoso bass, né? O famoso bass. Ele como um todo, é claro que o Subbase vai dar a presença dele nos subgraves, né? Mas o bass mesmo é esse aqui, ó, né? Ele tinha me mandado um freeze do bass todo, né? Já com todos esses layers aqui consolidados. E por sorte veio todos os canais separados. Aí eu consegui trabalhar separadamente, né? Eu vou tocar aqui o bass frisado que ele mandou consolidado, e eu vou tocar o bass que eu fiz aqui a mixagem, né? Fiz o processamento. Aí vocês vão perceber a diferença e vão falar se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam disso daí, tá? Bom, esse foi o bass que ele mandou, consolidado, certo? E agora, o bass que eu fiz o processamento, né, dos canais individualmente e depois coletivamente aqui. Aí vocês devem estar pensando, pô, tá bacana, mas será que no contexto da música ficou bacana? Então, vamos ouvir com tudo para ver como é que tá essa história aqui. Aqui tem algumas nuances que na época ele já não se atentou para isso. Por exemplo, como ele fez em camadas, algumas coisas a gente precisa meio que facilitar para aquele bass ali, para aquele timbre que a pessoa criou, né? No caso dele, ele fez 4 camadas aqui, né? Esse era o que estava mais grave. E eu achei que essa síntese desse daqui não ficou tão boa. Eu voltaria na síntese e melhoraria esse timbre aqui, né? Os outros já ficaram melhor, né? Eu vou tocar eles individualmente para vocês perceberem aqui. Vocês perceberam aí que parece que tem alguns momentos que a onda quer vir para frente, quer se mostrar, mas ela tá ali meio estranha, né? E aí eu tentei usar o saturador aqui com o Wave Shaper para ver se dava uma melhorada nela, mas nesse caso eu voltaria na síntese, tá? Então é isso. Eu fiz esse processamento do saturador, o equalizador, né? Aí tirei essa região aqui que estava um pouco dissonante também nessa parte aqui. Normalmente elementos médios, pessoal, principalmente baixo, essas ondas aí mais médias, elas tendem a apresentar uma região aqui de 400 a 500 Hz mais ou menos, 600 Hz, que costuma dar problema. Costuma, não quer dizer que vai ser sempre, tá? Então fiquem atentos nisso daí. Aqui nesse segundo bass, ele tá soando assim. Aí o que eu fiz nele? Dei uma saturada, né? Aqui eu estava fazendo um hack que eu tinha testado algumas coisas, mas ele de fato
não precisa estar em REC, né? Eu deixei só o saturador. Aqui bem básico, só mexi no drive mesmo, nesse, não quis mexer em outras coisas, usei o analog mesmo. E o ozônio não mexi, eu só queria verificar mesmo como é que estava a amplitude do espectro, né? E aí nesse segundo aqui, como ele era mais, vamos dizer, um timbre mais metálico, aí eu quis dar uma favorecida nele, no estéreo, só que para a gente conseguir ter, vamos dizer, a monocompatibilidade, eu fiz esse REC aqui, né? Fiz esse REC estéreo e o mono. Aí um eu deixei totalmente mono, um eu deixei com o Haze Effect, né? E aí eu diminuí aqui o dry wet, eu não quis ele todo abertão, né? Para não perder muito em mono. E aí deixei em 71% aqui. Depois vocês confiram aí. E fiz esse corte aqui dos estéreos em 500 Hz, tá? Eu não queria que tivesse nenhum tipo de sobra aqui nos estéreos, tá? Aí a mesma coisa aqui, fiz uma saturação, né? E também dei um corte aqui antes, em 300 Hz, desse bass, certo? E aqui, nesse bass mid-high aqui, ele está mais alto, né? Aí nesse daqui eu já dei uma comprimidinha nele, porque ele tava com uma dinâmica aqui que estava atrapalhando um pouco no final aqui, no processamento final. Eu queria captar totalmente esses ataques dele aqui, certo? Aí eu deixei o ataque do plugin, do compressor, totalmente quase zero aqui, né? 0 milissegundos, para ele atuar bem rápido. E aí dei um delay nele, né? Já que ele está mais espalhado, para favorecer a imagem estéreo, certo? E aqui saturei também. Aqui eu já dei uma brincada maior aqui, mas foi só nesse def aqui. Esse bass eu tinha testado, mas eu não gostei, eu vou voltar. E agora o grupo, né? O que a gente fez aqui no grupo? Usei um Fab Filter para equalizar mais um pouquinho aqui, dar uma favorecida nos harmônicos aqui. E no finalzinho para dar um ar, certo? E aqui eu fiz um processamento meio que paralelo, vamos dizer assim, né? Eu deixei um totalmente seco e deixei um molhado. O que seria o molhado? Seria o que está rolando o processamento. Seria a compressão de cola, o reverb e essa equalização aqui para evitar o reverb nas frequências graves aqui dele, né? Aqui eu poderia até colocar 300, ó. 300 já tá ótimo aqui, né? Aí eu queria colocar um reverb nele para dar mais uma largura assim, uma ambiência nesse baixo e combinar na mix como um todo. Aqui eu dei mais uma comprimida, né, no timbre total, no grupo. E no final aqui tem um sidechain, né? É o famoso sidechain multibanda, que eu só fiz o sidechain nos subgraves, né? Porque ele ainda tem uma presença de graves aqui. Eu não queria cortar ele porque ele estava complementando esse subbass aqui, né? E cortando ele não ficava legal, porque
como esse sub-bass só pega determinada região, aí se eu cortasse não ia ficar legal, ia ter um gap ali nas frequências, né? Aí eu triguei para o kick, né? Normal. Poderia fazer um sidechain aqui, com um canal aqui, fazendo esse esquema aqui do Sends Only, né? Vou fazer aqui para vocês. Aí eu jogava o kick todo, né? Aí eu deixava ao longo da faixa inteira, correto? Aí. Deixa eu ver se não deu problema aqui na onda. Vou copiar tudo pro final. Pronto. Aí eu renomei isso daqui. Sidechain. Pronto, a gente volta lá e eu poderia vir aqui e colocar sidechain, correto? Aí essa mandada aqui desse sinal, ó, quando eu tocar o sub-bass, aí ele vai fazer aqui, ó, ele vai ser ativado por esse canal aqui do sidechain, correto? Então vocês têm aí uma outra maneira de fazer o sidechain, né? Além do LFO Tool, vocês têm o próprio compressor do Ableton, né? Ou da DAW que vocês usarem aí, né? Seja FL Studio, Cubase e por aí vai, né? Logic e etc. Vamos prosseguir aqui. Aqui tem o grupo das baterias, né? Ele só tinha feito 3 canais praticamente. Aí um que é esse Hertz, que eu chamei de Hertz Groove, né? Que ele tá fazendo um groove. E a minha única crítica a esse sample aqui é que ele tem um cliquezinho que tava assim, que incomoda bastante, só que ia dar muito trabalho para tirar ele, aí eu deixei do jeito que tava, né? Mas eu recomendaria voltar no processo, na produção, e substituir esse sample aí ou refazer essa bateria, né? Aí tem esse closed hatch aqui. Sim, no Hertz Groove também só dei aquela cortada aqui já em 600. Eu vi mais ou menos a região que ele estava tocando. Ó, ele já tinha feito um corte aqui. Aí eu quis deixar já em cima aqui para garantir, né? E dei um A aqui em 12.000 Hz para favorecer os super agudos. Esse closed hatch, paneei um pouco ele para a direita, né? Cerca de 17 aqui, ó, 17 para a direita. E fiz essa equalização. Esse reverb aqui, deixa eu ver, acho que ele tava, sim, eu tinha chegado a testar ele, aí eu resolvi colocar outro. Eu fiz uma mandada para ele aqui nesse canal de retorno, né? Aqui, ó, vocês podem ver, tá menos 14, né? O reverb tá bem assim. E fiz essa equalização também, mesmo esquema, né? Dei uma valorizada nos super agudos, bem pouco aqui, ó, quase menos de 1 dB. E essa aqui é uma automação no filtro que eu fiz no break, certo? Nesse daqui, inclusive, eu esqueci de desligar no segundo drop. Aí,
Eu só queria fazer no rake. Aí eu fiz essa automação para ele cortando as frequências, né? E fechando ele, ó, tá vendo? Ele veio fechando aqui para preparar para o drop, né? Isso é muito importante, pessoal. Isso dá uma diferença boa de impacto para o drop. E aqui tem um drum fill, né? Eu dei uma equalizada nele aqui, dei uma valorizada nos graves dele, aqui no 100 Hz. Dei uma cortadinha aqui dos 500 Hz, ó. Mais uma vez, quase todas as frequências, a maioria das ondas, na verdade, vão ter essa região de frequências aqui um pouco dissonantes, que vão atrapalhar aí seu som. Aí você dando esse corte já dá uma aliviada. Fiz uma compressão multibanda e valorizei o ataque, né, do sample, né, esse ataque dele, certo? E aqui deixei um canal seco e um canal molhado, só que dessa vez eu fiz o invertido, eu diminuí no molhado e deixei o seco mais evidente. Eu queria só uma sustentação em forma de ambiência para esse sample aqui, e aí coloquei esse reverb para dar uma valorizada nele. Olha só como é que fica sem ele, sem esse REC, né, com o reverb e com ele. Ó, sem o REC. Certo? Aqui é claro que eu dei uma diminuída no volume, né? Ouvindo sem ele, vocês vão ouvir o sample como ele é, aí ele vai estar soando mais alto. Mas o que eu quero que vocês percebam é essa diferença na ambiência dele, né? E não necessariamente um canal está soando alto quer dizer que ele está bom, né? Então foi isso que eu fiz aqui no drum fill. Vamos lá, tá quase no final. O vocal ele me falou que ele falou assim pra mim: ah, você conseguiu dar uma valorizada no vocal porque eu achei que ele estava muito apagado na mix, né? Então vamos ouvir primeiro como é que estava na versão dele. Vamos direto pelo drop aqui, que é mais fácil de perceber. Vocês perceberam aí? O vocal tá abafado realmente, né? Agora, por que ele tá abafado? Ele tá abafado porque principalmente os graves na faixa dele estavam excessivos, né? Então estava tendo um desbalanço total na faixa dele. E aí o vocal também provavelmente não deveria estar equalizado, considerando todas essas nuances aí. E isso faz com que haja um conflito ali no total das frequências, e aí acaba tudo se embolando, e aí você acha que está bom por causa dos graves, porque está alto, está mais alto, só que na verdade está desbalanceado, né? E então vamos lá, vou mostrar para vocês como que eu processei esse vocal. Aqui eu agrupei todos os canais do vocal, né, os efeitos de aquele reverso, né, quando o vocal vem
vem subindo com reverb, o vocal do build up, esse canal que ele chamou de A, né? E as vozes principais, certo? As vozes principais eu reagrupei dentro do grupo e fiz um processamento considerando elas como uma só, né? Dentro dessa principal aqui, não sei se essa era a principal, mas eu achei que do jeito que ela foi cantada, eu achei que ela fosse a principal. Aí eu valorizei ela, fiz uma retirada aqui com X-Noise, né? A retirada um pouco de alguns ruídos aqui que estavam atrapalhando esse vocal. E aí fiz a equalização dele, tirei essa região aqui que estava dissonante, né? Fiz aquele esquema do fonezinho para ir passando pelas frequências aqui. E aí fiz essa equalização aí. Ó, vou desligar os processamentos aqui. Espera aí. Ó, vocal seco tá assim. Esse. Olha só. Open your heart, let it go, let it flow. What you wanna know, let it go, let it flow. What you wanna know, believe it, you got it, all that you wanna. Aí perceberam? Em alguns momentos ele fica um pouco dissonante aqui nessa região. E aí eu resolvi dar esse corte aqui. Foi bastante mesmo, mas cumpriu sua função. E aí vamos ligar os processamentos. Beleza, aí eu dei mais uma cortadinha aqui em 800 Hz no vocal como um todo, nos três, né? Nos três canais. Esses outros dois é como se fosse os backing vocals desse vocal aqui, né? Que ajudou a preencher ele. E aí eu cortei os graves, né? Em 300 Hz, justamente para liberar espaço para as outras coisas tocarem, as outras coisas que são graves, o que? O kick, o sub-bass, o bass, né? E aí o processamento dele mesmo foi aqui, ó. Eu fiz o Glue Compressor, né, para dar mais uma colada nesses três vocais, eles parecerem que fosse um só, né? E fiz esse processamento paralelo aqui. Deixei um canal, um REC seco, um vocal seco, para preservar vamos dizer, a integridade desse vocal, e fiz um processamento com a compressão, né? Comprimi esse vocal para captar um pouco dos picos, né? Deixar ele mais controlado, e fiz o reverb, apliquei um reverb nele. E aí com tudo ficou assim. No, sometimes it's hard. Open your heart, let it go, let it flow. What you wanna know. E aí no contexto da música, né, que é claro que todos esses processamentos aqui eu vou fazendo junto com o contexto da música. Não adianta nada você cortar o vocal aqui, cortar as frequências, aí você identificar determinada região que está ruim, se você não favorecer os outros elementos para o vocal, né? Então no contexto da música ficou assim.
último detalhe aqui desse vocal é que eu apliquei um ping-pong delay no finalzinho dele para ele sair meio que dando esse efeito aí, né? Olha só. I got it, all that I wanted. The time is now. Eu achei que ficou interessante e suavizou essa saída aqui para esse outro vocal. Vamos ligar tudo aqui. I got it, all that I wanted. The time is now. Certo? Esse outro vocal aqui, eu cheguei a testar um outro efeito aqui com a profundidade, mas eu achei que ia ficar demais, e aí eu resolvi apagar. Ele já estava com processamento, já veio com processamento, né? E eu não quis colocar mais porque eu achei que ia estragar mesmo. Aí eu deixei do jeito que estava, só fiz esse corte aqui dos graves, né? Retirei os graves, caso existissem sobras, né? E foi isso. Esse do build-up não mexi. O reverse, esse reverse eu adicionei mais um reverb nele aqui. Eu senti que estava precisando. O outro já estava com mais, um pouquinho. Aí eu não coloquei. E aí foi isso. Como o vocal eu queria que fosse o principal, o vocal cantado mesmo, aí o processamento maior foi no vocal cantado, né? O resto é feito, né? Já estava processado, né? Ele já tinha mandado com processamento. Aí eu não mexi muito, não. Agora tem esses pads aqui. Ah não, peraí, tem essa corneta aqui que é tipo um synth bem como se fosse um plug meio pad, uma mistura aí, né? Pegando um pouco da onda sol, acho que talvez misturando um pouco de onda quadrada, ele conseguiu chegar nesse som aí. Não sei se foi ele que fez a síntese, imagino que sim. E ficou legal, né? No contexto da música, combinou o timbre. E aqui o processamento desses dois foi o seguinte: nessa corneta aqui da introdução, ele tinha jogado todo ele para a direita, né? Só que aí eu resolvi centralizar ele e joguei o autopan, né? Para ele ficar transitando entre o espectro do som. Eu achei que ficou mais interessante assim. E ajudou a preencher a mix dele aqui nessa intro, né? Que não, se ele coloca somente para a direita, em alguns momentos fica meio que fica um vazio ali no som, né? Ele tinha feito o plug em resposta para a esquerda, mas ele demorava a tocar. E aí eu achei que fazendo essa jogada aí pro autopan dos dois ao mesmo tempo ficou muito mais bonito, né? E deu esse preenchimento pro som, certo? Olha o plug. E nos dois casos eu joguei um canal de retorno pro delay. Usei o H delay da Waves, né? O H delay. Eles poderiam ter usado do Ableton mesmo, né? Eu quis nessa mix aqui usar mais os plugins do Ableton para mostrar para vocês mais uma vez que você consegue fazer uma mix bem feita com os plugins do Ableton, certo? É claro que existem plugins aí que são muito melhores, mas os da Ableton já são muito bons. E você consegue fazer uma mixagem de qualidade,
usando os plugins do Ableton, né? Ou seja, você consegue fazer uma mix de qualidade com os plugins nativos, né? Seja qual for a sua DAW. Essa outra corneta aqui, eu também dei uma saturada. Vocês podem perceber que na mix você vai dando os processamentos, fazendo os processamentos para depois favorecer a master, e já tá tudo ali nas regulagens certinhas para quando você for fazer a master só fazer o polimento, correto? Por isso que eu digo que a master normalmente demora menos tempo do que a mix. A mix demora muito mais tempo, mas não significa que um processo é menos complexo do que o outro. Não, os dois exigem estudo e exigem que você tenha noção do que você está fazendo ali, né? Não é simplesmente jogar o plugin e pronto. Vai dar a mágica ali, vai fazer a mágica, vou fazer o Track Assistant do Isotope, né? E aí vai ficar tudo ótimo. Não é assim, né? Ele normalmente vai te dar uma diretriz, né? Vai te dar um caminho ali que você pode seguir. Nem sempre, ou quer dizer, na maioria das vezes não vai ser só fazer aquilo ali, né? Então, muito importante vocês terem noção do processo aí que vocês estão fazendo, correto? Aí tem esses pads, que na verdade é como se fosse tipo, tem um que é tipo um sax aqui. É esse mesmo. E esse aqui, né? Aí, o que eu fiz neles? Nesse daqui, sim, lembrei. Esses daqui, como eles já estavam com esses processamentos já que ele mandou, tava com reverb e tal. Olha lá, já dá para perceber que eles estavam com reverb. E é claro, eu adicionei mais um pouco aqui. E o processamento que eu fiz foi agrupar eles, né? Colar eles, transformar, meio que deixar eles num só, né? Fazer essa cola aí de compressão e equalizar novamente. Dei essa liberada aqui, favorecendo o vocal mais uma vez. Olha só. Normalmente na mixagem a gente não pode fazer os elementos individualmente. A mixagem é você pensar os elementos da sua música coletivamente, certo? Isso é mixagem. O resto é você tratar o som individualmente, né? Então foi isso que eu fiz aqui, correto? E aí fiz uma jogada do delay pro Edge Delay, né, na saída dele aqui, para fazer o efeito, suavizar a transição, né? Tudo isso vai ajudando a suavizar a transição. Agora esses plugs, esse plug eu dei uma saturada bem hard nele, né? Bem pesada mesmo. E aí cortei os graves dele, favoreci os super agudos, né? Nesse outro plug, eu já tinha comentado, né, que eu fiz a jogada junto com essa cornetinha da introdução, que ele só fez essa jogada aqui e aqui no final, né? Agora, esse sub aqui, eu só cortei dos médios daqui de 300 para cima. Nesse bass que estava fazendo uma resposta aqui, né? Meio que um bass pad aí, né? Aí tem uma jogada aqui que ele fez com esse kick no break, que ele tá mais swingado, não tá 4x4.
entendeu? Aí o que eu fiz? Eu joguei um sidechain para esse kick do break, né? Eu não queria que eles se conflitassem. Aí eu fiz esse sidechain entre eles aí. Agrupei eles também, fiz a cola, famosa cola. E aqui tem uma automação de volume, né, uma regulagem, que é para ele entrar mais suave e aqui ir saindo, né, para preparar para o drop também. Ó, diminuir cerca de 8 dB aí, né, entre 7 e 8 dB já tá bom demais. E aí isso ajuda também no impacto do drop, né. Esse kick do break, se eu não me engano, ele fez um timbre parecido com o kick principal. Ó, ele já tinha cortado aqui as regiões e tal, eu não quis mexer, achei que já estava já estava bacana aqui no contexto. Aí tinha esse clap aqui que ele mandou com um reverb doido aqui subindo. Ó, esse reverb é dele aí que ele fez. Aí o que eu fiz para favorecer mais aqui o arranjo dele foi fazer um filtro nesse clap para ele ir abrindo aos poucos, né? Aqui eu dei um ganho com utility porque o sample veio muito baixinho. Aí eu queria dar esse ganho aqui para depois regular no canal, né? Para não ficar mexendo aqui na mesa, né? Aí foi isso, esse build-up snare. Dei uma saturada nele, né? A mesma coisa aqui, ó, dei um ganho com o utility porque ele estava muito baixo. E coloquei um reverb e dei uma valorizada para os graves dele, um pouquinho aqui, 200 Hz. Correto? Build Up Crash. Esse aqui é do segundo break. Ele já estava com processamento prévio aqui, eu também não mexi muito nisso. Nos effects não tem muito segredo, né? O que eu me lembro de ter mexido foi o White Noise, que ele faz uma jogada aqui no drop e eu quis valorizar ele, né? Essa jogada aí dos lados do som, aí eu fiz manual mesmo, né? Eu joguei esse primeiro para a esquerda, e depois joguei para a direita, a esquerda, direita de novo. Aí nesse outro aqui eu deixei para fazer junto com vocês. Aí eu vou copiar aqui. Opa. Olha só, vamos ver como é que vai só essa história aqui. Tá. Aí vocês podem perceber que o ritmo desse já está diferente, né? Vamos ver como é que poderia soar legal aqui. Vou tirar isso, vou fazer de novo. Tá, eu acho que esse primeiro pode vir no meio mesmo, pelo centro do som. Aí depois ele pode vir transitando aqui para a esquerda, e aí finaliza no centro novamente. Já dá um movimento aí, né, para esse white noise e para faixa dele.
Esse do final, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que esse aqui. Beleza? Aí eu apliquei um delay aqui. Também mandei pro Edge Delay. Certo? Os outros white noises eu não mexi. Os efeitos, né? Que ele já tinha mandado processado. Eu não quis ficar mexendo muito nos effects, não. Era só effects de crash, essas coisas assim, né? Esse daqui eu coloquei, deixa eu ver, eu tinha colocado esse aqui, mas eu não cheguei a usar, não. Achei que não precisava disso. Para o intuito aqui dessa mix não precisava. Aí para finalizar, a gente também pode fazer uma garantia aqui da equalização em 300 Hz, né, para garantir que não tenha sobras aqui nos graves e acabe conflitando aí com o kick, o sub bass, o bass em si, né? Beleza, pessoal? Então foi isso, a mix do Hélio, né? E só para finalizar aqui, eu deixei um limiter aqui na master, só para dar ganho de volume, tá? Para poder facilitar aí para vocês ouvirem melhor. Porque geralmente no processo de mix a gente deixa os volumes mais baixos, né? Para dar o headroom final. E aí eu deixei com o limiter aqui para vocês poderem ouvir. Mas na hora de exportar eu vou ter que desligar, né? Fazer uma última mixdown aqui e conferir os volumes novamente, né? Para poder fazer a master, né? Uma outra jogada aqui que eu fiz foi só diminuir um pouquinho aqui do volume na mix para ele poder, para ter um impacto aqui nesse drop, né? Para ter um impacto aqui. E aqui esses outros não estão fazendo nada, só plugins que eu gosto de usar para verificar o Tonal Balance Control que eu falei para vocês, ver como é que estão as frequências. O Ozone, né, o 5, ele me poupa o processamento e ele me mostra a imagem estéreo, como é que tá, a imagem total, né, da mix. Vocês estão vendo aí que tá com ruído, né? Esse ruído, infelizmente, alguns plugins geram esse ruído. Esse que tá aqui, né, tá sendo gerado pelo Edge Delay. Esse amigão aqui, né? O lance é que alguns desses plugins tendem a fazer isso, né? Porque alguns deles simulam mesas analógicas e aí acabam gerando esse ruído aí. Mas nada que vá prejudicar aí a mix de vocês, tá? Que é um ruído baixo. Ó, esse daqui no caso, ó, ele tá em menos 79, ó, tá vendo? Então não vai ficar perceptível, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa mix session do Hélio, mostrando aí os processos que a gente fez aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like, compartilha, né? E comenta aí novamente se tiver alguma questão que ficou aí em dúvida, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima. Valeu! Tell you the truth.